Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui com mais uma das nossas conversas com os filmes do 11º Olhar de Cinema. Hoje a gente está aqui para conversar com o filme Sete Cortes de Cabelo no Congo, um dos longas que integram na mostra Outros Olhares da edição deste ano. Eu sou Gabriel Borges, membro da equipe de curadoria de longas do festival. Eu estou aqui com Pedro Rossi, Gustavo dos Santos e Luciana Bezerra, diretores do filme, que vão estar conversando com a gente. Pessoal, antes de mais nada, eu queria muito agradecer a presença de vocês, agradecer também por estarem estreando o filme aqui no festival. É sempre um orgulho, uma alegria muito grande, assim, para a gente estar podendo sediar a estreia de filmes brasileiros, assim. Eu fico muito feliz também pelo ser justamente Sete Cortes de Cabelo no Congo. Acho que é um filme bastante representativo, vai ser bem bacana essa conversa. Então, finalmente, para a gente passar agora, de fato, para a conversa, eu tenho gostado sempre de começar essas nossas conversas falando um pouco do começo mesmo, do processo de criação e dos primeiros contatos, né? Sejam de vocês ou especialmente de vocês com o Pablo, protagonista do filme, o contato com o salão, e de onde parte, né, a proposição de transformar esse contato de vocês com o salão e com o Pablo em um filme, né? Então, se vocês podem aí pensar numa ordem que vocês achem interessante entre vocês de começar, mas essa é uma primeira pergunta para vocês. É, então, o Sete Cortes de Cabelo no Congo, ele não é uma ideia de agora, ele não nasce agora, né, durante o ano de 2021, que foi quando a gente filmou, ele é uma ideia bastante antiga. Eu acho que, para falar isso, é importante a gente dizer que eu, Gustavo Mello e Pedro Rossi, a gente se conhece há bastante tempo, a gente se conheceu dentro do Grupo Nós do Morro, da onde eu e o Gustavo somos integrantes desde do final da adolescência. O Pedro chega ainda na faculdade, então ele se propõe, assim como a gente sempre trabalhou, que é na ideia da multiplicação, né? Ele se propõe a multiplicar o que ele estava aprendendo de artes visuais, de artes plásticas, dentro do Nós do Morro, e isso faz com que a gente tenha um corpo durante um tempo bastante forte, porque nós estudávamos cinema, e o Pedro traz com ele um grupo de artistas visuais, de artistas plásticos, que é o Pedro Rossi, a Gabriela Marcel, e o Pedro Sanches e João Sanches depois, que fazem ali também um quarteto que fez esse momento muito potente e que nos ensinou muito também como estudantes de cinema, né? E aí, a partir daí, a gente começa a fazer uma série de trabalhos, de projetos, de documentários, e que em algum momento, né, cada um começou a fazer também as suas coisas, né? Esse momento dos meninos estudantes acabaram, vieram os trabalhos, vieram, né, a vida de verdade, e a gente ficou um tempão sem fazer coisas juntas. Então, o Sete Cortes de Cabelo no Congo também é uma comemoração da gente, que a gente gosta de trabalhar junto e que, quando a gente trabalha junto, a gente consegue ver os amigos, reviver coisas, estar perto. Então, ele, além dele ser um filme que a gente... E aí os meninos vão falar sobre isso, porque eles estão nessa história aí, Gustavo, que mora em Brasília, está nessa história aí já há uns 9 anos, tentando trazer os Sete Cortes, tentando trazer essa história desse salão, né, à tona. Eles vão falar disso. Veio agora com a pandemia, acho que a gente sentiu muita falta um do outro. Então, ele também é cheio de afetividade, sabe? De gente que gosta muito de trabalhar junto, porque isso faz a gente ficar junto, né? Porque somos aqui 3 peões do cinema, né? Então, é isso. Fala um pouquinho aí, meninos, dessa ideia, assim, de como surgiu. Foi assim, a gente estava fazendo pesquisa para escrever um roteiro, que era um roteiro que chamava Rio Luanda, que passava-se parte no Rio, parte em Luanda, né, capital de Angola. E em Brasília corria um boato que era que ali, naquela localidade onde é o Salão Calígia, era o Salão dos Angolanos, eles chamavam o Salão dos Angolanos. E o Gustavo, que é de Brás e estava participando como escritor no roteiro do Rio Luanda, foi um projeto que acabou nunca saindo da gaveta, infelizmente. Mas Ainda! Ainda. E aí ele falou, bom, cara, aqui tem um salão de beleza dos angolanos muito famoso e tal, vamos lá um dia. E aí, quando a gente chegou lá, na verdade, até sim, se reuniam também angolanos ali, como é o caso do Tony, que é um dos personagens do filme, mas era um salão de congoleses, né, da República Democrática do Congo.
E isso, obviamente, assim que a gente chegou lá, a gente viu que não era um salão. Mas a figura do Pablo, né, o Gustavo, foi uma coisa imediatamente magnética, assim, né? Porque aquele ser que estava ali naquele pequeno salão, mas que diariamente fazia a sua própria revolução, né? Ele é muito firme nas convicções políticas dele, ele tem um discurso político permanente. Então, toda vez que você para sentar com ele pode ser por 2 minutos, ou sei lá, ou um dia inteiro, você vai ficar o dia inteiro falando de política, sobre o Congo, sobre as reverberações do Congo no planeta, no Brasil e tal. E acho que desde então existia entre nós, assim, nós três, esse desejo de escutar um pouco mais o que aquele pequeníssimo salão, que é uma portinha escondida em Brás de Pina, perto ali da favela Cinco Bocas, num lugar muito violento. Na entrada, né? Na entrada da favela. Na favela. E o desejo de entrar naquele cosmos mesmo, né? Porque era uma coisa que se descortinava para a gente que era muito reveladora, assim, era um mundo que a gente não conhecia e que a gente tinha muito desejo de conhecer, porque a gente era muito ignorante, né, nas políticas e tal. Mas fala aí um pouco, Gustavo, assim, como é que... Não, eu só queria dizer que essa pesquisa do roteiro que você estava escrevendo no Rio Luanda, o Pedro também foi fazer uma residência e aula lá em Luanda, né, Pedro? Que foi o Centro Cultural. Como é que é o nome? Chama Zinga Band. Zinga Band. É um grupo de teatro. Parece um pouco Nós do Morro também. Ficou 6 meses, né, Pedro? Lá. Eu fui 2 vezes. A primeira vez eu fiquei 3 meses, a outra vez eu fiquei menos. Eu fui uma residência curta. E aí o Pedro me falou desse interesse, porque aqui a gente vai ter, na Maré, fortemente, já uma comunidade estabelecida há 30 anos, 30, 40 anos, né? De angolanos. De angolanos, né? Você tem haitianos também, depois das sucessivos desastres. E Madureira vai ter uma parte do Congo. E aqui, de 20 anos para cá, eles chegaram a Brás de Pina e foram muito bem recebidos. Que Brás de Pina, principalmente a favela, que é composta das Cinco Bocas, Novo Horizonte, Pica-Pau, seguindo para Cordovil e Cidade Alta, sempre foi muito acolhedor, né? Eu sou nascido e criado aqui. Meu pai, na década de 70 e 80, tinha um time de futebol que era todo formado com integrantes da favela, que era o São Bento. Que meu pai é representante esportivo da Pênalti, tinha muito acesso a material esportivo. E então é uma ligação muito forte. Meu pai ficava mais dentro da favela, que na verdade eu nem considero a favela, porque é só uma rua de separação, né, Pedro? Eu considero Brás de Pina, Cidade Alta, Cinco Bocas, Pica-Pau, White Martins, um bairro só, né? É porque eu acho que é o Estado, somente o Estado policial que coloca essas fronteiras, né? E aí o Pedro falou, cara, eu queria ir conversar com eles. E aí eu avisei, fiz contato com um amigo e avisei. Quando nós chegamos, né, Pedro, em 2012, 2013, Pedro trouxe o câmera, André Lavaquial, que é um parceiro nosso também. Quando nós chegamos, né, Pedro, eles já tinham a própria câmera, porque ia nos receber, eles estavam filmando, eles estavam numa confecção de uma faixa, né, Pedro? Fala aí da faixa. Naquele dia era um dia importante, porque estava havendo, foi a última eleição onde o Kabila tinha dado uma virada de mesa. E aí, isso foi em 2011. E aí eles estavam... E, na verdade, o Kabila filho, né? O Joseph Kabila... O Kabila tinha um apoio dos americanos. Pois é, e eles estavam fazendo uma insurreição, que naquele dia, quando a gente foi a primeira vez lá, era uma coisa que estava acontecendo em todas as comunidades congolesas no mundo inteiro, que era justamente contra a ingerência estrangeira na política interna do Congo. E aí foi uma coisa um pouco chocante, assim, ver que era aquela galera justamente ali naquele pequeno salão, num lugar onde está muito longe do centro do Rio de Janeiro, onde as pessoas do Leblon, lá do Manuel Carlos... Uma hora de distância do centro do Rio, mais ou menos. Então, é um Rio de Janeiro escondido, onde realmente ninguém presta muita atenção no que acontece ali.
mas eles estavam com muita pressão ali, colocando uma faixa no meio da rua, mesmo que as pessoas que passassem na rua ali não entendessem muito bem o que estavam falando da União Europeia e dos Estados Unidos se metendo na política interna no Congo, mas para eles ali, aquela pequena revolução que eles faziam ali na porta do salão, né, que eram ter umas 15 ou 20 pessoas ali, era uma coisa assim, que eles faziam aquilo com muita verdade, muita intenção, né? Por mais que você pudesse julgar que aquilo não tivesse um efeito prático nenhum, né? Porque as pessoas de Brasília não estavam muito se ligando no que eles estavam falando, eles estavam fazendo quase um protesto para eles mesmos, mas era interessante ver como eles tinham desejo e intenção de fazer, de falar, de gritar aquilo que eles estavam fazendo naquele momento. Aí ficou, acho que desde 2011, acho que foi 2011 isso, Gusti. Aí, 12. Como essas imagens são fortes, né? Para mim, eu não vivi esse dia, tá, Gabriel? Eu não estava lá, eu não fui nesse dia desse coisa, mas essas imagens elas ficaram, então, reverberando, ficaram buscando um lugar, uma tentativa, uma maneira que a gente conseguisse fazer esse filme, porque elas são realmente impressionantes, e para mim são muito impressionantes, porque eu sou essa pessoa que o Pedro está falando. Se eu passasse ali naquele dia, e foi isso que me chocou muito, eu falei, que força é essa que tem, e que acreditar é esse, que tem essas pessoas que estão aqui, dentro de Barra de Pina, gritando para o mundo, mas eles também, só para a gente não achar também que a galera é louca, eles já tinham um conhecimento e um domínio do que é a potência da internet, da rede, do YouTube e de tudo mais. E a gente está falando lá de 2011. Porque quando o Gustavo falava, eles já estavam lá com uma câmera, não era uma câmerinha muito louca, as imagens deles são realmente, não são assim tão... Eles não têm um super registro sobre isso, mas eles têm um registro sobre isso, e eles colocaram, e eles tinham uma página, né? Porque para eles também, essa trajetória dos 20 anos que o Gustavo está falando, que é o que eles também relatam para a gente, que essa galera que está aí, esta comunidade congolesa, está vivendo no Brasil, e em especial no Rio de Janeiro, porque alguns deles tiveram uma passagem por São Paulo e tiveram questões muito mais sérias com racismo, com não se entender, quer dizer... Perseguições de choque de ordem e urbano, onde o Salão do Pablo, em São Paulo, todo momento era alegado que a instalação elétrica era ilegal. Ou coisas, denúncias de tráfico, denúncias de que estava... Quando eles não conseguiam isso, denúncias de que estava sem alvará, sem isso. Então, eles sofreram muitos ataques e pararam aqui. Isso tem uns 20 anos. E de 20 anos para cá, eles relatam também uma mudança muito grande no tipo de comunicação e no como viver o Congo. E isso também é através da internet, através, né, o filme é cheio de camadas e a gente querendo mostrar muitas coisas, porque eu acho que dentro daquele pequeno salão, Gabriel, tem mais de um filme. Entendeu? Essa é que é a real e é o que a gente se surpreendia a cada momento, né? Porque a ferramenta do celular que a gente mostra, que a gente usa ali um pouco, né, para fazer essa ligação, ela é real e legítima. Eles falam com o Congo todo dia, eles falam com as famílias, eles fazem vídeos ao vivo e eles vivem o Congo, o que é surpreendente. Vivem o Congo porque acreditam que em algum momento realmente é possível vencer. Eu amo isso, é possível vencer o imperialismo. Quando eu tenho um encontro com ele, eu saio forte. Eu saio acreditando que é possível vencer, porque a gente nem mesmo tem essa discussão no Brasil. A gente não discute como vencer o imperialismo, é o que a gente tinha que estar discutindo, porque é isso que nos massacra, é isso que também nos derrota, é onde a gente acaba se encontrando com os irmãos congoleses e é onde eles chegam aqui e se encontram na mesma dor, né? Que é a dor da não democracia racial, da não democracia social, né? Da opressão tremenda do trabalhador, né? Mas eles tiveram essa ideia do salão que eu acho sensacional. Então, você chega, eu fico imaginando, eu cheguei do Congo, tendo ou não uma mão muito boa, eles vão ter que me abençoar e vão me ensinar a fazer um corte, porque é uma forma
porque senão é muito difícil, sem dinheiro, do cara acreditar. Se ele não achar um trabalho, não tem como achar que vai mudar. E aí, bom, a gente ouve aquelas histórias assim que realmente romperam meu coração muitas vezes. Tem o que é possível botar no filme, porque é preciso, né, criar uma linha e uma história, mas isso é difícil, assim, no meu coração é muito difícil, porque eu, por mim, pego aquelas mulheres, meu filho, e eu entro naquela vida ali, vou-me embora. Aí entra no outro, que eu tenho uns 18 anos. 18 anos. Eu, com 18 anos, se alguém falasse para mim, larga a tua mãe, duvido. Então, o que passou essa criança para se enfiar num navio que nem quase 1.500, só que esse pedia. É muito doido, é muito massacre. Você se sente, eu fico me sentindo impotente, mas eu me sinto mal. Eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha de não ter essa força de brigar, de não estar também junto com a faixa, sabe? Vamos botar para baixo esses estadunidenses, porque eles oprimem o mundo inteiro, inteiro, e causam essas mazelas. Ih, já fiquei até política. Eu achei ótimo, gente. Acho que vocês já colocaram na mesa algumas coisas que a gente vai conversar mais, assim. E eu queria que a gente começasse falando um pouco mais do salão enquanto espaço, assim, porque eu acho que o salão ele parece funcionar dentro do filme quase como um dispositivo, assim, né? Uma situação que vocês propõem e a partir dessa situação eles começam a contar essas histórias, eles começam a se afirmar mesmo. Sei que não é exatamente algo novo, aparece como proposta em outros filmes também, mas acho fascinante mesmo como o corte de cabelo parece ser um catalisador para as conversas, sendo que, pensando justamente o catalisador e o momento do corte como esse momento tão tradicional de troca de experiências, de fofoca, e ao mesmo tempo esse espaço tão pessoal e tão particular de afirmação de identidade mesmo. Então, pensando nisso, queria que vocês comentassem um pouco da escolha do salão, por ser uma escolha bastante prática, né, esse contato que vocês com o Pablo e com toda a comunidade, mas também de como vocês veem esse espaço e essa situação e como vocês pensam que essa situação específica age como ponto inicial para essas conversas, assim. Fala, eu queria que o Pedro falasse que o Pedro fez esse desenho desde o início, né? Essa visita. Mas ele fez o desenho porque o salão é de verdade. É. Eles vão Essa, lá, e eles se encontram lá, e eles falam político o tempo inteiro, eles discutem o Congo. Entendeu? Então vai, Pedro. Mas essa definição, né, Pedro? Essa escolha desde 2012, 2013, do salão, o número 7. E eu acho que explicar um pouco o Mupapa, né? Que na verdade, ele é angolano, né, Pedro? Não, o Mupapa ele é bacongo, ele é nascido no Congo, mas ficou bastante tempo em Angola. Chegou a guerrear, né, lutar pelo exército angolano, pelo MPLA na época. Mas eu acho que o salão ali tem essa função social, porque quando os congoleses chegam ao Brasil, naturalmente, acho que, assim como nós brasileiros chegamos no exterior e temos uma rede de apoio muito restrita, vamos dizer assim, oficial do Brasil mesmo, nos lugares, para esses imigrantes brasileiros que saem sem documentos do país e vão para outros lugares. Acho que também no Congo, acho que essa situação ainda é mais crítica, não há qualquer tipo de rede de proteção oficial dos canais oficiais. Então, o Pablo, né, o Fernando Mupapa, que é conhecido como Pablo, mas o nome dele é Fernando, ele é um cara que ele funciona como um embaixador, vamos dizer, não oficial, extraoficial, dos congoleses no Rio. Ele é chamado, inclusive, de presidente, porque ele é o presidente da Associação Congolesa, que é uma associação também não estabelecida, porque eles nunca conseguiram reunir o capital para abrir um CNPJ, para ser uma entidade real. Assim, isso é até uma das coisas que, enfim, a gente fica com essa obrigação eterna, né? Aquela coisa, tem até uma imagem do Pequeno Príncipe no filme, essa coisa eternamente responsável. Então, acho que a gente também é eternamente responsável por um dia, quem sabe, conseguir essa grana para ele tirar esse CNPJ, porque não basta também você tirar um CNPJ, né? Você tem toda uma manutenção para você ter uma entidade formada, etc. Então, acho que o salão ele funciona porque, por mais que essas pessoas... Isso é uma dimensão que
talvez seja um calcanhar de Aquiles, a gente até conversou sobre isso do filme, mas que foi uma coisa intencional nossa, porque o filme, ele é um filme que embora esteja localizado em Brasília, ele é um filme que fala do Congo, né? Ele não fala muito do que é, por exemplo, que isso depois até com aquela tragédia do Moise, que foi assassinado num quiosque na Barra da Tijuca, e isso fica muito evidente, né? Os imigrantes africanos no Rio de Janeiro, especificamente, também, assim como em São Paulo, mas enfim, no Rio de Janeiro é muito grave também, eles sofrem muito, além da imigração irregular, não documentada, obviamente, o nosso racismo estrutural, que acho que coloca eles sempre numa condição muito desfavorável para conseguir emprego, para conseguir validar os diplomas, porque muitos deles têm uma formação sofisticada universitária, às vezes com mestrado, especializações, etc. Mas é muito complicado conseguir validar os diplomas e conseguir colocações na área. Isso para pessoas que têm diploma. Tem pessoas também que não têm os diplomas, que vêm para cá, como, por exemplo, o Dido, que está lá, que é o cara que veio, que a Lu citou, que veio no navio mais jovem, que também estava realmente fugindo de uma situação de fome mesmo lá. Mas, ao contrário do Dido, tem, por exemplo, a Aniesse, que é uma outra pessoa que está no filme, que tem uma formação sofisticada. Ela era consultora de segurança privada, trabalhou para a embaixada. Ela tem uma formação muito sofisticada e, ainda assim, quando chega aqui, acaba tendo que se sujeitar a fazer trabalhos manuais ou trabalhos que não demandem uma formação universitária e tal. E acho que o Pablo, eles, como é uma pessoa muito inteligente, ele já tinha sacado isso há muito tempo, e aí ele fez desse salão, como a Lu estava falando, um lugar de acolhimento, onde essas pessoas, tenham diplomas ou não, elas vão chegar ali e, mesmo que seja um prato de comida, elas vão conseguir, assim, né, trabalhar ali para fazer um prato de comida, para ter esse primeiro apoio, assim, né? Então, às vezes as pessoas chegam no Porto, ou quando não vem no Porto, de ônibus, porque chegam no Porto de Santos e acabam vindo para no Rio de Janeiro, elas vão de uma forma meio perdida, porque também é difícil chegar em Brasília, não é fácil chegar em Brasília, né? O cara vai se perdendo, vai pegando ônibus, tem que pegar, às vezes, 2, 3 ônibus para chegar lá e sem falar o idioma, e chega lá e encontra aquele pequena tábua de salvação ali no meio do oceano, que é aquele bar que acolhe essas pessoas e consegue comer uma refeição, consegue ter um teto para dormir e tal. Então, acho que isso foi uma coisa que sempre, né, a gente viu no salão, e acho que tem essa coisa também meio esteta, né, que aí já entra nesse ramo mais da estética mesmo, que é isso que acho que muita gente se vale do salão, porque justamente é esse momento onde uma pessoa senta, você vai ter que ficar parado ali, sentado, então tem essa dinâmica, assim, né, de você sentado ali, tem um espelho que ajuda você a desenquadrar, né, a enquadrar pelo espelho e tal, então tem uma coisa meio de decupagem, assim. E eu acho que, assim, dentro também das limitações que a gente tinha, a Lei Aldir Blanc, embora tenha caído do céu, porque ajudou a gente a pagar as contas também no momento crítico da cultura. Aldir Blanc, esse momento foi importante, né, Pedro? Porque, rapidamente aqui, ontem eu estava pensando sobre isso, não tem como dedicar um momento à Lei Aldir Blanc e ao próprio Aldir Blanc, né, que surge nesse momento totalmente fascista, né, sejamos claros, né? Eu e Pedro, a gente já tinha tentado Rumos Itaú Cultural, né, Pedro? Em 2016, voltamos, Pedro refez todo o texto, toda a parte gráfica em 2019. Eu acho que a gente bateu na trave no Itaú. E aí, quando veio ali Aldir Blanc, que o Pedro trabalha de forma intensa com sua mulher, que é Isabel Joffre, né? Filha de José Joffre também, que tem a Coevos Filmes. E aí partiram para cima do texto, orçamento, um trabalho bem elaborado. O Luciana chegou refazendo o nosso núcleo de cinema iniciado lá em 2000. E aí acho que a gente vai tendo também, como a Luciana falou, essa coisa de sorte, fé e o sobrenatural e os deuses do audiovisual. A gente encontra esse júri, né, Pedro, também esse ano, que realmente carimba ali o projeto para a gente poder voltar a Brasília, né? Acho que Mas, importante.
Mas acho que isso também, né, Pedro? Acho que isso também foi uma forma, né? A gente teve muito pouco tempo para extrair aquelas imagens. A gente tinha muito pouco tempo para fazer aquilo, porque era o que o projeto permitia também, ao mesmo tempo, né? Então, existem coisas que você não descola um projeto da sua feitura, né? do que você teve de possibilidade ali no seu momento de produção, no seu momento de captação, principalmente um projeto como esse, que depois também vai ter ali um tempo, né, para ser terminado, e que a gente era as imagens. Então, o salão também nos facilitava nesse sentido, né? E se a gente fosse buscar, imaginar, não, queremos ir na casa do fulano, ele está... Isso talvez fizesse a gente, de novo, ter que botar o projeto na gaveta e falar, ele vai ser mais para frente. E por incrível que pareça, era ele, e a gente percebeu também a urgência dele, porque, né, existem filmes de todos os tipos. Para mim, o filme Os Sete Cortes no Congo, ele se torna urgente a partir do momento que eu percebo a minha ignorância diante daquele assunto. E percebo que aquilo é espalhado imensamente no lugar onde eu vivo, né, nesse espaço que é o Brasil, e que estamos recebendo essas pessoas. E que se a gente recebe, como o Pedro falou, a gente fica com a dívida, fica sim, porque quando acontece a questão do Moise, eu sou carioca, eu brigo por essa cidade e brigo por uma cidade acolhedora, por uma cidade que possa, sim, claro, ela tem um limite, claro, ela tem que criar possibilidades para receber as pessoas, e ela é uma cidade de possibilidades, né? O nosso problema é a usurpação, o nosso problema é a má gerência, né, que temos em todas as instâncias, mas é preciso acolhê-los. Então, eu acho que ele se torna, então, um filme urgente, e a gente precisa fazer sacrifícios até mesmo nesse sentido. O que podemos? Podemos filmar o salão, e podemos extrair essas histórias, e podemos contar essas histórias, que são histórias preciosas, histórias que nos tornam um pouquinho menos ignorantes dentro desse assunto que é complexo e que não é só do Congo. O Congo não é um problema só do Congo. O Congo é um problema de todos nós. Eu acho que isso para mim, a coisa mais forte, sabe? Que eu fico tentando pensar. Porque a globalização trouxe isso também. Né? A gente ignorava os outros espaços, ou sabia muito mais tarde das suas entranhas, mas a gente vê, é só você querer ver e você vai ver. Ele me mostrou coisas, o Pablo, que eu passo mal, que eu não consigo, porque eu não, né? Porque você começa a parar de conceber até que ponto, né? Até que ponto a gente vai, né? Até que ponto a gente vai atrás desse progresso, até que ponto a gente vai atrás dessa tecnologia, até que ponto a gente vai. E já há muito tempo, são muitas crueldades, né? Mas eu já saí até do salão. O salão era por causa daquilo mesmo. Era porque era onde eles nos receberam, era onde eles fazem esse dia que eles vão, em 2011, filmar, que eles estavam fazendo a coisa, era naquele salão, na porta daquele salão, né? Como eles não têm sede e eles não conseguiram ser essa associação de fato ainda, que eles querem ser, o salão é esse espaço de reunião, é esse espaço que eles têm para tudo. É a associação deles, né? É um lugar desse tamanho, assim, bem precário até. E acho que tinha essa nossa vontade também, é quase um dogma nosso, né? A gente nem vai sair do salão. Vamos ficar dentro do salão, fazer um filme cru, simples, muito cru mesmo, assim, com o recurso... Porque é isso, o recurso da Aldir Blanc, por mais que tenha caído do céu, e acho que a Isabel, nossa produtora, fez um trabalho brilhante para conseguir multiplicar os recursos. Ela é roteirista também do filme, é uma figura chave assim da nossa produção. Eu acho que, assim, por mais que a gente tenha dado o nosso melhor para otimizar, os recursos eram muito baixos, né? Então, acho que os recursos permitiam também a gente não se deslocar tanto. A pandemia também nos restringia muito. Acabou que foi no auge da cepa de Manaus, assim. Inclusive, eu peguei Covid fazendo o filme, porque foi bem na crista da onda da coisa, e acho que esse processo de desinformação que aconteceu, que a gente ainda há de entender melhor
acho que ainda há de entender melhor o que se passou de fato, assim, né, com a questão da informação, da guerra de informação. Mas isso era uma coisa que ali... Então, essa coisa de como se tratar, usa máscara, não usa máscara, era uma coisa ali que estava todo mundo ainda muito... de fato, era perigoso, tanto é que acho que eu fui a única pessoa da equipe que pegou, não sei se foi nas filmagens, mas logo depois que terminou as filmagens, um dia depois, eu estava... Durante, assim, testei positivo, fiquei meio ruim. Então, acho que teve essas limitações, tanto da pandemia quanto da grana, mas também havia uma vontade, acho, nossa também, né, estética, seja, de também de ficar cru ali, né, de fazer um filme, um panfleto, mas a partir dali, daquele espaço, pequeno espaço mesmo, assim, né, usar isso como uma... Não, eu acho que outra coisa importante, Gabriel, rapidamente, é que eles também, eu falava isso com o Pedro também, eu falei, Pedro, eu acho que eles estão ficando fragilizados, sabe? Eu via também, porque o que acontece, de 5 anos para cá, existe uma guerra muito forte aqui nessa área, quer dizer, eles tinham restaurantes de comidas próprias lá dentro, na quadra do Novo Horizonte, salões para dentro da favela também, salões, eu digo mais 1 ou 2 salões, eles foram ficando muito fragilizados, e com o novo governo, e isso que a Lu falou, né? Que nós temos nossas responsabilidades, acho que eles foram enfraquecendo. Eu acho que o filme, até falei com o Pedro, Pedro, eu só volto lá agora. Quando saiu o prêmio da Gil Blanc, falei, Pedro, eu só volto com 2 condições. Nós temos que voltar lá. Eu vou ser Pedro e Luciana. Eu não vou lá sozinho. E nós fizemos uma abordagem, lembrando nosso querido Eduardo Coutinho, né, Pedro? Falei, Pedro, o Eduardo Coutinho, quando voltou 20 anos depois lá na região de Cabra Marcado para Morrer, né? Eles saíram lá em 64, estavam filmando durante 2 semanas. Teve o ataque dos militares, a apreensão de equipamentos. A câmera, na verdade, alguns equipamentos, que a câmera e os rolos foram escondidos pelos próprios camponeses, e o Coutinho volta lá com fotos. Coutinho refez as fotos de 64, e quando ele volta em 84, ele volta com as fotos. Falei, Pedro, vamos pegar todo o material. Então, o Pedro foi com frame, né, Pedro? A gente pega as fotos de 2012, né? Então, eu e o Luciano chegamos lá na abordagem de retorno para falar que queríamos fazer um documentário. Chegamos com essas fotos. A gente tem algumas imagens, até pensei com o Pedro, não falei ainda. Talvez tentar levar no pendrive aí no dia do debate. Esse momento que nós começamos a mostrar as fotos, né, Lu? As fotos de 2012. Pedro fala 2011, 2012. E aí na hora eles foram começando a chegar cada vez mais. Foram lembrando pessoas que não estavam mais lá, que já tinham, alguns retornaram ao Congo. E a foto deu super certo, né, Lu? As fotos. Para a gente retomar a conversa, né? E foi um momento engraçado também, né? Como tinha ali passado, então, 9, 10 anos, né? A gente falou, ai, meu Deus, a gente precisava ter filmado isso. A gente voltou com o coração na mão, que a gente falou, como a gente foi sem filmar? Mas, assim, era uma abordagem, a gente precisava fazer uma abordagem muito simples, a gente não tinha pedido, não tinha falado com ninguém para entrar na favela, era um negócio, vamos ver se essa história existe ainda, eles estão lá, né? Estava no meio da pandemia, acho que a pandemia também veio, assim, o que já estava difícil com as guerras na Cinco Boca. A pandemia veio, né, martelou geral, assim, ninguém estava saindo, ninguém estava nem comendo, quanto mais cortando cabelo. Não, e Então, esse assim, o bairro oficial de Brasília, ia muito dentro da favela, somente no hortifruti, a parte de verduras e legumes sempre foi mais barato. E o bairro oficial para de frequentar a favela porque esse tráfico avançou também, é uma novidade. Esse tráfico agora que toma toda essa região, que é um tráfico chamado Complexo de Israel, que é até complexo de explicar, mas ele começa a avançar para dentro do bairro, ele começa a delimitar as fronteiras. Eles não estão mais dentro da favela, eles já estão aqui, quase aqui. Eu moro a uma rua de diferença. Eles avançaram, estão com drones também, então ficou muito mais radical, muito mais perigoso. isso ficou Então, difícil para a eles. nossa chegada lá também foi tensa, mas logo eles nos abraçaram. Foi um dia muito emocionante. Assim, Só a gente para... voltou e falou: o filme existe, agora a gente tem que ter filmado isso, porque eles se viam, né? Cara, se viam 9 anos antes. Ao mesmo tempo, eu acho que foi assim, caramba, é uma década aqui.
Mas acho que o mais importante para finalizar é que eles são super respeitados. Mesmo com o tráfico, eles não temem o tráfico, pelo contrário, pelo que eles passaram, inclusive o Fernando, com o processo de ser um soldado também. Tipo assim, os caras também não se metem com eles, sabe? E ele tem um discurso muito forte, né, em cima dos jovens que chegam, de trabalho, de educação, de assim. Ele, além de tudo, ele é uma figura incrível. Ele é realmente uma figura incrível, uma figura apaixonante, assim, na sua força, porque é isso. Ele é um político, mas ele é um educador. Ele é, sabe, assim, ele foi, cara, ele é uma aqui, assim, tem ONGs, imensas ONGs que são o Pablo. Ele supre assim a necessidade das suas pessoas em todos os sentidos. Isso é sentido como as pessoas se referem a ele, como chamam ele de presidente, como tem um afeto, porque não é fácil estar fora do seu lugar, né? Não é fácil abandonar as suas coisas. Então, também tem um sentido quando eles se reúnem muito de família, né? Do outro, né? De você estar perto de alguém que te entende também. Porque, por mais que eu entenda e que eu tente entender o Pablo, eu jamais vou estar próximo de todas as coisas que ele viu, que ele passou, né? Mas quando ele senta, então, com o Yannick, ele vai conversar e ele vai falar coisas que os dois sabem muito bem, porque sabem no coração, sabem na alma do que estão falando. E também essa foi um porquê da gente escolher ter tanto dialeto, tanto lingala, tanto misturado com francês, que às vezes deixava a gente assim desesperado, mas que é delicioso ver eles se encontrarem e ver eles juntos poderem falar na língua mãe. Gente, é de uma beleza, né? Assim, isso deixou a gente encrenca pra caramba, em muitas encrencas, mas era uma forma de ter isso, de poder, no filme, ter esse momento, que é esse momento tão íntimo, de você poder estar mesmo num outro espaço, com o outro falando na sua língua. Às vezes a gente fala, ai meu Deus do céu, estão falando o quê da gente, né? Mas... Estão falando isso? Sim, estamos falando isso, isso e isso, mas naquele momento ali, quem estava garantindo? Mas isso deu muito trabalho também na finalização, né? Para conseguir fazer essa tradução. Mas eu adoro isso. Eu adoro vê-los falando assim, mesmo quando eu não entendo nada. Eu acho lindo, acho de uma potência imensa. Eu queria aproveitar que você já começou a falar um pouco dessas conversas de vocês e também entrar um pouco mais nesses 7 cortes, né? Vocês mesmos colocam na sinopse do filme 7 experiências de exílio e os 7 cortes. Acho que isso tem uma força interessante. O filme parece carregar também isso meio que vocês mesmos já anteciparam, né? Uma vontade de revolução, um desejo de liberdade, um desejo de luta contra o imperialismo e tudo isso dentro inserido do Rio de Janeiro, que é algo também bastante interessante, né? Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês era em dois sentidos, né? Como que vocês viam essa perspectiva dessa vontade de revolução que o filme parece carregar e, ao mesmo tempo, como vocês também pensavam em agenciar isso dentro do filme? E como vocês chegaram nesses 7 cortes? Como vocês escolheram essas 7 pessoas específicas? Como vocês escolheram também como elas estariam encadeadas no filme através daqueles tópicos ali que vocês vão elencando? E aí, Pedro? Foram 14, Pedro, só para a gente lembrar. Quantos a gente entrevistou mesmo? A gente fez aquela pré-entrevista com vários, sem câmera. Aí a gente entrevistou... acho que aí depois a gente entrevistou mais que os 7. Sim. 11, eu acho que assim, 12, o número 7 sempre foi uma coisa meio cabalística, assim, é uma coisa meio que a gente definiu o número porque a gente gosta do número 7, assim, não foi uma coisa, não tem uma explicação muito racional. Acho que, não sei, porque 7 é melhor que 5, sei lá. E acho que também porque a gente não queria... o filme tinha essa coisa do dogma de ser uma coisa que é restrita ao salão, então também acho que se a gente reduzisse o número de personagens, acho que o número 7 dá uma certa dinâmica ao filme, que até o próprio espectador já sabe de saída, até pelo título do filme, que são 7, então
você já fica esperando, assim, acho que talvez quando você começa a encher o saco, já acaba e você já está com o próximo. Assim. Encher o saco não porque o personagem é desinteressante, até por nossas restrições mesmo, de capacidade tanto nossa como realizadores, mas também de possibilidade de produção e tal. Mas, assim, acho que a definição dos personagens foi uma coisa que aconteceu organicamente, assim, também a partir dessas conversas que Luciana e Gustavo tiveram com o Pablo, né? Que acho que o Pablo foi uma pessoa importante para definir esses personagens, assim, porque ele, como ele é a gente falou mais ou menos para ele os perfis que a gente buscava, né? A gente quer um jovem, a gente quer mulheres e tal. Acho que o filme acabou ficando predominantemente masculino, embora a gente tenha duas figuras femininas muito interessantes, são muitos homens ali, mas é porque tem um pouco também essa aventura desse exílio congolês é uma aventura muito masculina ainda no Brasil, porque acho que talvez até por uma questão, não que as mulheres não resistam à viagem também, que é uma viagem muito complicada, né? Muitos deles vêm nesses navios clandestinamente, mas acho que acaba sendo uma coisa meio cultural, essa obrigação do homem de sair para prover para a família que está no Congo, porque a maioria das pessoas que estão aqui está provendo a família no Congo. Né? Eles estão aqui ganhando salário mínimo, sei lá, se ganham um salário mínimo, às vezes menos que um salário mínimo, e mandam dinheiro. Assim, eles têm essa obrigação de mandar dinheiro. Então, acho que ainda é uma coisa que fica... Acho que as mães ficam para trás, né, no Congo, e os filhos partem, né, para poder ajudar essa mãe que ficou para trás. Eventualmente, é claro que tem muitas mulheres aqui também, mas acho que essa aventura, pelo menos no exílio carioca, era uma aventura que tem uma preponderância assim, masculina. Então, acho que é por isso também que existe um número maior de homens no filme, assim, até por uma questão de representatividade mesmo. Acho que tinha também, né? Fala-se muito hoje em dia das questões culturais brasileiras e dessa ancestralidade africana na cultura brasileira, mas acho que há uma tendência a sempre olhar para o lado quando você vê um imigrante africano. Os imigrantes africanos são muito invisibilizados, assim. Acho que havia o desejo nosso assim de dar assim voz a essas pessoas para elas terem um momento de amplificação das vozes delas, assim, né? Então acho que o filme ele tem essa tarefa, vamos dizer assim, de ser um amplificador dessas ideias dessas pessoas. Acho que para quem busca, né, conexão com essa ancestralidade africana, talvez essas figuras tenham muitas coisas, muitas chaves, assim, né? É curioso até porque onde eles estão inseridos, que é em Brás de Pina, que é onde tem o complexo de Israel atualmente, é um lugar onde está sendo muito caçado, estão sendo destruídos os terreiros de Umbanda, de Candomblé, por conta dessa associação entre igrejas neopentecostais e os tráficos de drogas, que está fazendo uma certa varredura, né, uma limpeza religiosa na região, assim, com destruição de terreiros e tal. E eles são católicos, a maioria ali é católico, praticante, então, nesse sentido, eles não configuram uma ameaça a essa, né, vamos dizer, ordem, e são muito respeitados assim pelo que o Gustavo falou. Acho que existe uma certa aura, né, desse africano guerreiro, dessa experiência que também acho que é um pouco do clichê que quando a gente olha para o africano, né? Esse cara resiste porque ele já aguentou as porradas. Né? Então acho que ele se fazem respeitar. Eu acho que não é só um passado de quem veio de guerra. Eles têm uma comunicação direta, eles foram bem recebidos e acho que procuram retribuir isso. Eles se comunicam com todo mundo, eles conversam ali entre eles, mas é isso. Acho que naturalmente eles foram ganhando o espaço deles e aí tinha esse restaurante muito legal lá em frente ao campo de futebol, com comidas locais, com festas, eles dançam e eu acho que Novo Horizonte é um pequeno bloco de samba aqui dentro da favela Cinco Bocas. Então, acho que ficou uma coisa só, assim.
Eu acho que antes da guerra, iniciada em 2016, era uma grande festa. Eu acho que estava todo mundo de boa. Eu acho que é importante, né, Pedro, que a gente descobriu durante o filme, cara. Acho que esse é um dos maiores achados, além da voz política muito forte, né, Pedro? A gente vai descobrir que o Fernando era um pintor, um artista plástico também, né, cara? Que são esses quadros, né? Que tem uns 5 que o Pedro fez essa edição aí preciosa, em que ele pintava, né, Pedro? Ele é um artista, né? Ele é formado em artes visuais e é um cantor também, né? Um músico. Acho que ele Sim, tem essa verve artista. Mas que, mas que aqui, né, para ele também, por mais que a gente tenha falado dessa coisa artística e tal, ele percebe e ele é imbuído e ele percebe e ele tomou para si essa responsabilidade do povo dele, sabe? Assim, ele tem uma coisa também de predestinação, dessa criatura que acredita, né, que pode e sabe que pode, porque tem um discurso muito poderoso, né? Assim como a gente ficou apaixonado por ele apaixona e leva o seu povo, assim. Cara, eu por mim, eu já queria, assim, cara, é porque eu não tenho coragem, vão matar ele lá, né, nesse contexto, mas eu, assim, para mim é Pablo para presidente do Congo, entendeu? Eu saí de lá, assim, é assim quando você conversa com ele. Eu acho que a gente ainda nem consegue dar conta, porque a gente tinha muitas coisas, eu digo dessa persona de tamanha força que ele tem. Ele, quando canta a música, no filme, eu assim, eu me emociono todas as vezes, porque ele canta algo muito profundo e que é muita verdade. E quando ele canta, ele também é político. E ele também fala as suas, o que ele acredita. Ele escolhe cantar um canto do que ele tinha falado para mim. Ele é quase um, ele sublinha todo o filme, o canto dele, né? Assim, isso é muito forte, né? Nele a vontade de transformação, a vontade talvez de poder dizer a sua nacionalidade e não causar estranhamento, e não causar repulsa, e não causar tristeza, e não causar, né? Toda essa carga que traz o fato de você ser um congolês, sendo você o cara que está lá, sei lá, que não está passando as grandes mazelas, que tem uma família bastarda, né, que tá bem lá e tal, até esse ponto, porque você traz isso, traz do lugar. Né? Aí eu me encontro muito com o Pablo quando eu falo isso, talvez isso que me toque, né? Pelo fato de ser uma criatura favelada. E quando você fala que é da favela, ainda hoje causa espanto. Mas eu sei o que foi passar os anos 80 e 90, que você perdia os amigos, que a pessoa sumia, você encontrou alguém na festa, aí você dizia onde você morou. A pessoa desaparecia, era capaz de ir embora da festa para não te encontrar de novo. Entendeu? Então, assim, essa carga, ela marca a pessoa. Ele não quer isso, eles amam o Congo com fervor. Isso assim, assim, depois disso, eu cada vez mais, eu fui crescendo, claro, nesses últimos anos, né, com o crescimento dessa vontade de realmente se reconhecer com essa ancestralidade africana, mais do que me reconheço, né, na Europa, que é o que tentaram tudo, e tendo muita vontade de ir até lá, né? Aí eu pesquiso assim as viagens à África, que são caríssimas, né? Para a gente sair daqui é uma loucura na nossa vida. E depois deles, então, pô, eu quero ir ao Congo. Eu fiquei com uma vontade lá tremenda. E não sei nem se eu aguento, mas é algo que eu preciso ver esse lugar. O que tem esse lugar? Que esse cara amou tanto, que ele não meteu o pé. Porque os brasileiros que eu vi sair daqui, eles ficam lá de fora, cagando regra para mim que estou aqui me fudendo e falando mal do meu país. Isso me dá uma raiva, isso me revolta. Entendeu? E o cara sai do Congo nessa situação e está aqui brigando por um Congo livre, livre, onde as pessoas possam viver. Pô, eu aprendi muito com ele, muito. E por isso, sim, e por isso a gente fez aí esse recorte de filme quase como 7 aulas
quase como 7 pequenas aulas que você pode acessar, sabe? E falar, eu vou entender o que esse cara tem sobre esse assunto, porque ele vive esse assunto. Ele não sou eu, que estou lendo milhões de artigos na internet, puxando o que o outro jornalista falou. Ele viveu isso. E ele vive isso hoje. Né? Eu acho que daí surgiu essa ideia de, vamos ser didático? Porque se está difícil para a gente entender, e a gente quer entender, vamos ajudar o nosso povo a entender, porque eles têm muito para ensinar para a gente. Muito. Mesmo. Em especial, essa força, sabe? Que a gente foi deixando acontecer, todo mundo chega aqui e manda aqui. Como assim? Né? E todo mundo junto! Corta isso pra frente. Eu acho que assim, morrendo de medo de todo mundo junto, mas vou fazer o quê? Vou ter que ir junto, né? No quarto, mesmo quarto, trio. Mas tem uma coisa que, assim, também, além das lições para nós, acho que tem umas lições deles para os próprios congoleses. O filme fala do Congo, né? O filme não fala do Brasil. E o filme poderia falar muito do Brasil, por exemplo, sobre essa dificuldade em legitimar os diplomas deles aqui, sobre como é diferente, por exemplo, o imigrante da Síria. Nós fizemos um filme com imigrantes sírios se integrarem pelo simples fato de terem a pele mais clara do que os imigrantes congoleses. Por mais que tenham formação semelhante, acho que também um diploma que o cara consegue lá em Alepo não vale muito mais do que o diploma que o cara consegue em Kinshasa. Mas o simples fato do cara ter uma tez mais clara, ele consegue ter certos acessos. Então, assim, o filme poderia ser só sobre isso, mas a gente acabou optando fazer um filme sobre o Congo, porque existe uma coisa também, que é o seguinte, isso já vem, isso era uma lei, né? O congolês que saía do Congo, ele não podia retornar. E ele não podia retornar porque ele não podia voltar, isso é uma lei que primeiro vinha dos belgas, porque os belgas não queriam que os congoleses voltassem para o Congo, e dissessem como a Bélgica era maneira de morar, como era gostoso morar na Bélgica, e como o Congo era complicado. Então, isso primeiro veio dos belgas. Depois, com os fantoches, né, que foram sendo implementados, esse Joseph Kabila, contra que eles protestavam em 2012, 2011, ele era um cara que tinha entrado, que até hoje questiona se ele era filho mesmo do Laurent Kabila ou não, dizem que era filho bastardo, enfim, mas era um cara completamente um títere, né, dos imperialistas, que estava ali. E essa lei, que era uma lei, a princípio, de conveniência belga, ela foi sendo utilizada pelos vamos dizer, ditadores que vieram após, justamente para inibir que a diáspora voltasse a retornar ao país e contaminasse, vamos dizer, os congoleses com ideias revolucionárias ou progressistas ou de distribuição do poder e da renda do país. Porque acho que quando saem os belgas, a renda fica muito concentrada numa elite financeira, que é essa elite política que acaba sendo também, vamos dizer, subornada pelas companhias de mineração do Ocidente. Então, que são os franceses, né? Os franceses já chegam ali no final de 1800, né? Sim, franceses, belgas, americanos também. Mas hoje tem mais gente, né? Tem China, hoje tem muita gente. Hoje China, hoje é a feira. Hoje é a feira. É isso que enlouquece o homem. É isso que ele fica louco, né? Porque é isso, assim, é muita riqueza, né? E muita exploração. É difícil ver isso, né? O minério, né? Esse pequeno minério que agora eles falam que está em todos os celulares do mundo, né, Pedro? Coltan. Coltan. Uhum. Eles são ricos nos minérios, assim, né? São minérios que cobalto, né? Cobalto, plutônio, urânio, são minérios muito importantes para todas as indústrias e que lá são as principais fontes. Então, eu acho que o filme tem esse compromisso também de ser o que eles falam no filme, no Sete Cortes, não é que eles não falariam no Congo, poderiam até falar, mas lá existe quase que uma inibição tácita por conta da repressão violentíssima que acontece desde sempre. Então, mesmo que agora no poder esteja o tal do Tshisekedi, que pela primeira vez, acho que em, 30 anos, teve uma eleição
real no Congo e o Tshisekedi entrou no lugar do Kabila, ainda assim existe, acho que interno no Congo, um temor, assim como a gente pode, às vezes, enxergar em determinadas comunidades cariocas mesmo, um temor de você colocar, de você falar dos problemas que você enfrenta morando nesses lugares, porque você tem represália da polícia, represália da milícia, represália do tráfico, e aí, enfim, ou o julgamento da própria sociedade. Acho que eles, aqui no Brasil, eles têm ou no exílio, eles têm essa possibilidade de falar um pouco menos, com menos medo, com mais tranquilidade para expor as suas opiniões políticas e tal. Então, acho que o filme acaba ficando muito no Congo, porque eles têm muito desejo de falar do Congo, justamente porque no Congo não falavam do Congo. E acho que aqui no exílio eles querem falar para a galera do Congo, que está no Congo ainda, ver o filme e falar: porra, os caras que foram para o exílio abriram os olhos. Sabe? Então, acho que o filme tem um Eu pouco... passei agora, sábado, lá de manhã, e eles continuam. Você vê que eles estão falando sobre o Congo e a política, ou quem foi eleito. Falam também de prefeitos, governadores, deputados. Também falam não só de uma política do governo central, como de tudo. E essa questão, né, Pedro, do panafricanismo, né? E o próprio Yannick, que é o vice-presidente da comunidade do Congo, que é o segundo entrevistado, né, Pedro? Primeiro, né? O Yannick, ele em algum momento ele chega a falar: a gente é a favor até de ceder e o imperialismo ficar com 50%, nós com 50% sem guerra, porque na verdade o rastro que é isso, né? O Pablo chega a falar isso. Se for descoberta uma pequena mina de ouro em uma pequena região, primeiro os habitantes locais começam a explorar, depois vem o imperialismo e começa a promover, né? Começa a armar e tenta impor e tenta promover ali um pequeno conflito para depois chegar a uma força maior e aí eles teriam controle do que foi descoberto naturalmente, porque era como Minas Gerais, né? Que as pessoas chutavam ouro pela rua, assim, né? O Congo tem esses momentos ainda de achar ali embaixo de uma árvore ainda uma mina, sem querer, né? Só que depois viram uma guerra, né, maior, né? Mas esse conceito, né, do panafricanismo, que ele fala muito, que ele reforça, né, é um conceito muito especial e que tem que ser escutado, porque toda uma vida, né, é essa tentativa de reverter, né, toda uma vida, a desculpa, a dada, né, eles já estão em guerra, eles já guerreiam entre si, né, o que é realmente pavoroso. Então, ele traz esse conceito dessa África unida, né, dessa África de verdade, esse continente unido, né, e não esse continente que se reparte, que essas culturas que podem ser complementares, que é muito bonito, e que realmente é uma forma também de ir contra, né, essa ideia dessa África repartida e que é usada então desde, né, da colonização, dos momentos de colonização da América até hoje, quando você tenta defender ou quando você fala alguma coisa sobre as guerras civis. A África não é a primeira coisa que você vai ouvir, né, de uma pessoa que não tem, quer dizer, está olhando aquilo ali com olhos afetivos ou nem mesmo lendo um jornal de verdade, está só querendo ver o seu olhar e a sua verdade, né? Ele vai logo lhe dizer, né? Assim, coisas que eu já ouvi muito, né? Você já guerreiro, já estão em guerra. As pessoas, né? Como se aquilo fosse natural. Neste lugar é natural estar em guerra, né? Se naturalizou a guerra da África, né? A gente fica muito chocado. A gente está vivendo uma guerra terrível agora. E o mundo todo se choca. Mas o mundo não se choca mais. Por quê? Né? Aí são as mesmas coisas de sempre, são os corpos pretos, é esse lugar, né? Esse lugar temido,
né? E numa tentativa de massacre, para mim, desde sempre, né? Muito... Bom, eu vou lá em algum momento, já já. Porque preciso Ótimo, ver de gente. perto essa força. Meu povo, Gabriel, a gente fala pra caramba, a gente viaja, tá? Somos essas pessoas. Diz você, se você tem alguma coisa, se você tem alguma coisa para fechar. É porque eu olhei aqui agora, são 10h21. Até que horas você acha que a gente vai aqui? É que eu comecei a ficar tensa. Não, Porque eu eu tenho um só dia vou, corrido eu vou hoje. fazer só mais uma pergunta para vocês, que é para vocês falarem também de outros futuros projetos de vocês pensar, falarem um pouco do que vocês estão planejando aqui para frente, e daí a gente fecha, tá ok? Só isso mesmo. Mas bom, então, gente, muito obrigado. E, bom, acho que passado um pouco esses 7 cortes, eu queria perguntar para vocês também o que vocês têm planejado aqui para frente, quais são os próximos filmes que vocês estão planejando para fazer, se vocês pretendem continuar nos documentários, enfim, para vocês falarem um pouco também de o que vocês têm planejado daqui para frente. Primeira coisa que a gente está planejando é ir ao Olhar de Cinema. Isso é certo, né? Vai ser aqui a nossa... Mas fale, Pedro. O Pedro acabou de chegar de Toronto, né, Pedro? Deixa a Luciana falar. Luciano e Gustavo, vou falar de vocês, então. Luciano e Gustavo estão preparando o Festa de Léo, que é um filme onde eles vêm trabalhando há 10 anos esse roteiro, gente? Não, menos, 7 8. anos. 8 anos? Eu conto 8. O Gustavo está contando 8 7, anos. que ele não quer dizer que ele ficou velho fazendo esse roteiro. Bom, o filho deles, porque eles já foram casados, tem um filho maravilhoso chamado João Pacífico, que, a priori, foi uma inspiração, vamos dizer, desse roteiro. Devia ter quantos anos na época que vocês começaram a ter essa inspiração? 5? Enfim, mas eles estão fazendo esse filme agora, que finalmente, acho que com a coisa da pandemia, né? Fala aí, Lu. É uma ficção. O Festa de Léo é uma ficção. Eu, na verdade, quando você fala, vocês querem continuar um documentário, eu às vezes corro do documentário, mas eles me procuram. As histórias caem na minha cabeça, aí eu fico nervosa, aí eu preciso fazê-los, mas eles me deixam muito nervosa. Que é isso, você acha um filme, você tem que ter um filme, mas a cada documentário você vê milhões, né? Você entra lá e é uma caixinha, assim, ele pode ir se desdobrando e isso deixa você muito maluco, você vai querendo fazer outras coisas, né? Então, assim, a gente faz a Festa de Léo, filma em julho, então estamos intensamente assim preparando, por isso que também ir até aí é uma vontade, mas eu estou tendo aqui que ajustar isso. É o nosso primeiro longa-metragem, embora a gente já tenha feito aí umas séries, umas coisas, quer dizer, o povo fala assim, mas você nunca fez um longa? Eu falei, caramba, eu fiz 2 coisas de série, né? Foi mais de uns 3 longa de ficção, né, Lu? De longa de ficção. E, bom, eu estou super animada. Eu gosto de ficcionar as coisas. Por exemplo, eu fui lá no Salão do Congo e eu já ganhei uns 3 personagens. Eu já penso agora uma história, como colocar a mulher transista congolesa, que tem a filha carioca, dentro de uma história, entendeu? Porque eu gosto de gente pra caramba. Então, vai acontecendo isso, esse é o nosso próximo projeto. E depois disso aí tem muito mais coisas na vida. O Pedro você acabou de, depois de muito tempo, 10 anos também, né, Pedro? Fez o Rubens Gershman, né? O Rei do Mau Gosto, né? Acabei de lançar agora no É Tudo Verdade, passou pela primeira vez esse filme, chama O Rei do Mau Gosto, que é um filme sobre o pintor Rubens Gershman. É um filme maravilhoso. Maravilhoso. Eu amei. Porque é mais que o Gershman, né, Pedro? Depois do filme falando pra caramba. É mais que o Gershman, na verdade, é todo o movimento 60 ali, né? 85, é tudo de bom. 60, é outro ensinamento. Para a gente, Japap, então, depois da pandemia, desses artistas que se juntaram, que faziam coisas que um entrava no outro, sabe, na arte do outro, é muito legal. Vergara, Tunga, Anabela Geiger. Maravilhoso. A história do Man, né, Pedro? Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Sim. Aí estamos lançando esse, com também uma parceria minha com a Isabel,
que é a nossa roteirista aqui do Congo. Estamos trabalhando no Congo. A gente está também lançando lá pela nossa produtora um filme chamado Sinfonia de um Homem Comum, que é um filme interessante também, acho que vale para todo mundo, que é sobre a guerra do Iraque e um brasileiro que teve uma história muito importante, é um documentário também. Estamos com uma série também documental para fazer sobre brasileiros que vão lutar em conflitos de outras bandeiras, de outras nações, que acabam se engajando em outros conflitos. Assim. E estou editando o filme da Isabel, que é um filme sobre a Barra da Tijuca, o lugar onde o Moise foi assassinado, que é um pouco a história etnográfica da Barra da Tijuca. Então, esses são os projetos que eu estou envolvido nesse momento. O Gustavo está com o Festa de Léo também, né, Gus? Com o Congo, e sempre escrevendo, né, Gus? Muito. Sempre escrevendo, estou em colaboração também com o Luciano Vidigal, né? Nosso parceiro também, nosso amigo do Núcleo de Cinema do Vidigal, também coincidiu desse ano também fazer o primeiro longa-metragem dele, que se chama Casa Branca, também está em pré-produção, em parceria com a TV Zero também, e temos vários outros projetos. Eu acho que, né, Gabriel, a gente sabe, Eduardo Valente, mesmo que a gente citou aqui, Eduardo falava, é preciso ter um projeto para cada edital, né? Então, na verdade, a gente está sofrendo muito, né? Desde 2016, desde a chegada do Temer, com o desmonte de muita coisa. Então, os editais... O que a gente teve agora é a chegada do Marcos Vinícius Faustino na prefeitura da Rio Filme, então os editais estão voltando com força total. A Rio Filme está voltando com força total. Eu falo da Rio Filme, porque a Rio Filme, lá em 95, ela já está nos livros de história considerada como o início da retomada, né? Que eram 12 latas e 12 curtas-metragens. E muita gente surge ali, né? A geração da retomada, ela vai surgir nesse edital de curta da Rio Filme, e agora está vindo editais, na verdade, para atender a todas as camadas também, né? Todas as tribos, né? Bom, gente, eu vou... Só para encerrar uma última coisa. Essa coisa dos 7 cortes, acho que equalei Aldir Blanc com esses editais que o Gustavo está falando, que é como é importante essas coisas existirem, porque nesse período onde a gente cessou completamente o subsídio público para a cultura e que a gente começou a ter que produzir somente para os streamings, você começa a ter que produzir o filme do algoritmo. E aí, a minha experiência recente como documentarista é que você começa a fazer uma coisa e aí o streaming fala, não, agora a gente quer um conteúdo feel good. Então, eles falam em inglês, né? Agora a gente quer true crime. Aí, quando você começa a fazer o true crime, fala, não, true crime já não é... Agora a gente quer feel good. Aí, agora a gente quer não sei o quê. E acho que, assim, o fato de existir a Rio Filme, ou a Lei Aldir Blanc, permite que filmes como Sete Cortes, e acho que acredito que outros filmes que vão para o olhar também, aconteçam. Então, só exaltar aí. Sim, verdade. E vivo filme de ideia, né, Pedro? E não filme de nicho, né? Vamos lá, porque eles existem, meu povo, e às vezes eles levam o povo no cinema, e a gente gosta pra caramba, mas é difícil. Nesse momento, então, tá muito difícil. Mas, bom, a gente conseguiu, Vitória. Bom, gente, muito obrigado mesmo pelo papo, pela conversa. Acho que foi muito bacana poder estar aqui hoje, nessa manhã com vocês. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui no papo. De novo, agradecer vocês por estarem estreando o filme aqui. Eu acho que vai ser uma sessão ótima. Queria convidar você que está assistindo também a conferir as outras conversas que a gente gravou com os outros filmes da Outros Olhares, especialmente. Mas, bom, pessoal, vocês querem dizer alguma última coisa antes da gente fechar? Então, eu quero agradecer a vocês do Olhar pela seleção, agradecer aí nossos produtores, a Isabel Joffre, nossa parceira. E é isso, agradecer a Luciana, o Gustavo, meus amigos aí. E o Pablo, a gente adoraria levar o Pablo no Papa para o festival. Só que ficar no quarto nós 4, eu acho que o Pablo não vai ficar confortável. Então, se vocês tiverem chamar o Pablo, a gente quer levar ele. Meu povo, muito agradecida, viu? Tomara realmente que seja um sucesso, tomara que as pessoas acessem esse link, assistam o filme, assistam os outros filmes.
né? E que possam ir no cinema. Porque, assim, vocês estão botando o povo no cinema, o filme no cinema é para ir no cinema. Ver a gente aqui, mas ver no cinema. Um beijo. Um abraço a todos aí. Valeu, Curitiba! Obrigada. Valeu, gente. Tchau, Thiago, Gabriel. Tchau, gente.